Então, nesse vídeo nós vamos falar sobre um tema essencial para o crescimento das organizações, que é a gestão do conhecimento. E para começar, eu vou explicar o que é o conhecimento, que é um recurso tão valioso que vai muito além de armazenar informações e está diretamente ligado às pessoas, à experiência e à inovação. Então, nas organizações, o conhecimento se tornou um diferencial competitivo e não está apenas nas máquinas, por exemplo, mas nas pessoas. Isso é que gera inovação, aprendizado e desenvolvimento. Então, antes de entender o que é o conhecimento, precisamos diferenciar três coisas. Hoje, nas organizações, o conhecimento ele se tornou um diferencial competitivo. Ele não está nas máquinas, né? Por exemplo, ele está nas pessoas. E isso é que gera inovação, aprendizado e desenvolvimento. Então, antes de entender o conceito de conhecimento, precisamos diferenciar três coisas, que é o dado, que é um registro bruto e simples, a informação, que é quando esses dados ganham sentido num determinado contexto, já o conhecimento ele vai além. Então, surge quando a informação é compreendida, refletida e aplicada, mudando o nosso comportamento ou gerando ação. Bom, como mostra no slide, o conhecimento é algo da mente humana. Envolve reflexão, crítica, contexto e criatividade. É difícil de ser automatizado e ele está em constante transformação. Por isso dizemos que ele é verdadeiro, consistente, testado, questionado e compartilhado. Diversos autores apontam que o conhecimento ele é um artigo estratégico ligado à experiência, à capacidade de agir e ao aprendizado contínuo. Então, no ambiente das organizações, mais do que acumular informações, é preciso saber usar essas informações de forma inteligente, colaborativa e prática. Bom, falando um pouco sobre os diferentes conhecimentos, o Nonaka e o Takeuchi, eles criaram um ciclo do conhecimento, ou a espiral do conhecimento, onde eles explicavam o conhecimento explícito e o conhecimento tácito. Então, o conhecimento explícito, ele é formal e sistemático, sendo um conjunto de informações processadas e armazenadas em bancos de dados, facilmente expressas em palavras e números, comunicadas, compartilhadas na organização sob a forma de dados, fórmulas, recursos visuais, áudios e manuais. Então, o conhecimento explícito, em uma questão prática, seria como eu estou fazendo agora, explicando o conhecimento explícito. Já o conhecimento tácito, ele é subjetivo e intuitivo. Então, ele envolve aspectos pessoais, como experiências, conclusões, insights, valores, ideais, não sendo facilmente visível, explicável, formalizado, processado e compartilhado, devendo ser convertido em palavras e em números compreensivos. Então, de formas práticas, o conhecimento tácito é, por exemplo, tudo que eu guardo na minha cabeça agora que eu não estou falando nesse momento. E ele relaciona-se à ideia da organização como organismo vivo baseado na humanização, na participação e no envolvimento efetivo com a organização. Além disso, alguns autores defendem que o conhecimento explícito é adquirido principalmente pela informação e educação formal, enquanto o conhecimento tácito provém do indivíduo, sendo essencial às organizações. Então, citando mais um exemplo prático, é como se, por exemplo, para eu aprender a andar de bicicleta, eu tenho que ver outra pessoa andando, né? Então, eu preciso saber exatamente quais passos eu tenho que fazer, mas, acima de tudo, eu preciso ver outra pessoa reproduzindo esse movimento. Então, isso seria um conhecimento, nesse exemplo, tácito. Mas em relação ao conhecimento explícito, por exemplo, como fazer uma receita de bolo. E aí eu vou e vejo um vídeo no YouTube, um tutorial explicando como que faz essa receita, e isso seria um conhecimento explícito, né? Então, seria isso. O Santiago, ele propõe que o conhecimento explícito, ele tá nos relatórios, documentos e procedimentos, e que o conhecimento tácito, pela sua subjetividade, exige intenso contato pessoal e conversas informais. O caráter subjetivo do conhecimento tácito leva os autores Bollinger e Smith a chamá-lo de conhecimento implícito. Em relação à espiral do conhecimento, os autores Nonaka e Takeuchi, eles defendem que a criação do conhecimento se inicia com a socialização e passa através dos 4 modos de conversão do conhecimento, formando essa espiral. Então, na socialização, que seria um conhecimento tácito,
para um conhecimento tácito seria compartilhar e criar conhecimento tácito através de experiências diretas, né? Então, essa etapa, ela ocorre apenas com relativo sucesso, uma vez que os interlocutores realizam aprendizados pessoais e não emitem opinião acerca do que é externado pelos seus colegas. É o caso de técnicas como o brainstorming, por exemplo. Quanto à externalização, que seria do conhecimento tácito para o conhecimento explícito, seria articular o conhecimento tácito através do diálogo e da reflexão. Então, nessa etapa, existe o debate e o início de um novo conceito criado pelos interlocutores. Em relação à combinação, que seria do conhecimento explícito para o conhecimento explícito, nessa etapa, o conhecimento explícito gerado na fase anterior deve se tornar explícito para todos. Sendo assim, deve ser realizado o registro dos aprendizados tidos nos debates e já realizada uma preparação para a transformação desse em tácito novamente. Então, uma vez aprendido individualmente por cada um de seus interlocutores. E o último seria a internalização, que seria do conhecimento explícito para o conhecimento tácito. Então, aprender e adquirir o novo conhecimento tácito na prática. Após a externalização do aprendizado, é o momento dos interlocutores praticarem e terem novas lições de experiência a fim de rodar outra vez o ciclo do conhecimento. Por último, não menos importante, a gente vai falar dos dois componentes do conhecimento explícito e tácito. O conhecimento explícito é o conhecimento visível ou tangível, codificado em linguagem. Estrutura formal e sistemática, fácil transmissão de um indivíduo para o outro, tem um caráter mais impessoal, é mensurável, além de ser mais racional e retórico. Já o conhecimento tácito não é palpável nem explicável. Ele é pessoal e por isso é muito difícil de ser compartilhado. Ele é empírico e prático e determina grande parte da nossa visão de mundo sem que nem ao menos percebamos e muitas vezes corresponde a um conhecimento que nós temos e ignoramos ou não sabemos explicar. Ele é fluido e adaptável ao contexto. A gestão do conhecimento atualmente configura-se como estratégia em desenvolvimento nas organizações, especialmente naquelas que percebem o valor dos indivíduos para a geração de diferencial competitivo. Muitos consideram a gestão do conhecimento proveniente da noção da organização que aprende ou aprendizagem organizacional, popularizada nos anos 90. Porém, a principal atribuição à gestão do conhecimento foi a ênfase dada ao conhecimento tácito, segundo Sabag, em 2007. A gestão do conhecimento ocorre por meio de um conjunto integrado de ações buscando a criação, disseminação e o uso do conhecimento no ambiente da organização. O foco essencial dessa gestão é o desenvolvimento individual e organizacional. Em uma análise mais aprofundada, a gestão do conhecimento se propõe desenvolver sabedoria e maturidade nos profissionais e na organização. Ela é percebida como uma ferramenta organizacional estratégica que busca proteger vantagens competitivas de longo prazo por meio do desenvolvimento de competências organizacionais, segundo Prosbit, 2002. Visa também o desenvolvimento, a proteção e o controle das competências e conhecimentos, segundo Terra, 2005, e objetiva a criação de um ambiente favorável na organização para novas ideias, aprendizado e atualização, segundo Santos, 2001. Então, segundo Figueiredo, 2005, a gestão do conhecimento tem a função de criar mecanismos e procedimentos dedicados a estimular a formação de competências e ampliar o conhecimento relevante em todos os níveis da organização, encontrando as melhores formas de criação de conhecimento, promovendo a sua transferência e utilização, fortalecendo processos produtivos e melhorando o atendimento ao cliente interno e externo. Vale falar que para a Spender, em 2008, um dos propósitos da gestão do conhecimento é auxiliar os gestores a identificar novos modelos de organização e de negócio. E de onde vem, então, a gestão do conhecimento? Segundo Drucker, por um lado, as habilidades podem ser aprendidas pela experiência e, por outro, que métodos científicos permitem a conversão de experiências em sistemas, histórias, informações e habilidades em algo capaz de ser aprendido e ensinado. Ele ainda diz que 3 pontos são essenciais para que a organização seja capaz de abandonar o conhecimento obsoleto e aprenda a criar novos conhecimentos. O primeiro é que deve melhorar continuamente suas atividades como um todo. O segundo é que deve desenvolver novas aplicações a partir de seus próprios sucessos. E o terceiro é que deve promover a inovação contínua como um processo organizado. A gestão do conhecimento pressupõe planejamento, critérios e condições favoráveis que permitam a criação e a disseminação do conhecimento.
O planejamento, por sua parte, envolve a elaboração de um programa adequado às características e às organizações. Bom, analisando cada etapa do planejamento, Figueiredo explica que o Comitê de Gestão de Conhecimento é criado para elaboração e coordenação das iniciativas da gestão, representação e defesa das necessidades do conhecimento de cada organização, sendo fundamental que haja o comprometimento de seus membros e o envolvimento além do apoio para que a confiança no processo. Bom, a organização deve avaliar a situação atual e a sua relação com o conhecimento, além de saber os objetivos, cultura, comunicação, estrutura, processos, além da necessidade de conhecimento, que consta com saber o que as pessoas já sabem e o que elas precisam saber. É planejado, então, um modelo que sistemiza o desenvolvimento do conhecimento, sendo determinado o ciclo de elaboração, aprovação, execução e feedback do programa, estimulando a implementação criteriosa do modelo e o envolvimento de todos na organização. O processo de gestão de conhecimento está embasado no discernimento da organização para a efetividade da criação, desenvolvimento e disseminação do conhecimento. O conhecimento é adquirido por meio da resolução sistemática de problemas, experiências realizadas, seleção das próprias pessoas, e a disseminação, por sua vez, acontece por meio da comunicação, treinamento, rotação de pessoas e o trabalho em equipe. Agora, falando um pouquinho sobre a memória do conhecimento adquirido, ele é consolidado pelos bancos de dados e por indivíduos repassando conhecimentos para os demais. Bom, agora vamos falar sobre a abordagem da gestão do conhecimento. A abordagem de Nonaka e Takoshi representa de modo significativo os critérios para a gestão do conhecimento. Esses autores propõem que a teoria da criação do conhecimento organizacional, por meio do qual se entende que o conhecimento é criado e ampliado por meio da interação social entre o conhecimento explícito e o conhecimento tácito. O estímulo e a conversão do conhecimento tácito na organização são os desafios para a criação e conhecimento, pois o aprendizado efetivo vem da experiência direta das pessoas. E dessa forma podemos apresentar 4 modos de conversão do conhecimento, sendo a primeira delas a socialização, que consiste no compartilhamento e a criação do conhecimento tácito pela experiência direta, por meio da interação dos indivíduos. A segunda, nós temos a externalização, que é a conversão do conhecimento tácito em conceitos explícitos, e por meio de diálogos e reflexões no uso de metáforas, analogias e modelos. Constitui-se de essência e criação do conhecimento. A próxima temos a combinação, que é a sistematização de conceitos para gerar novos conhecimentos, pela reconfiguração de informações, adição e classificação do conhecimento explícito, por meio de documentos, reuniões, redes de comunicação, entre outros. E por fim nós temos a internalização, que é a incorporação do conhecimento explícito ao conhecimento tácito, por meio de documentação e do uso de manuais, os quais ajudam os indivíduos a internalizar o que aprendem, ampliando o seu conhecimento tácito e também a transferirem esse conhecimento a outros indivíduos. O segundo modelo das 5 fases, em um primeiro momento, o conhecimento tácito é compartilhado, por meio das emoções e habilidades técnicas, para a criação do conhecimento. A criação de conceitos verbaliza o conhecimento tácito em conceitos explícitos, ocorrendo de uma interação mais intensa entre os 2 tipos de conhecimento. A justificativa de conceitos é o processo de filtragem de conhecimentos, a determinação da utilidade dos conceitos para a organização e a sociedade. Na construção de um arquétipo, o conceito justificado é transformado em algo tangível, em modelo de conhecimento organizacional. Na última fase, a difusão interativa do conhecimento, o conhecimento real, se expande pela organização horizontal e verticalmente e entre as organizações. Sabag compartilha a percepção de que o indivíduo é o agente do autoconhecimento e reflete que, a partir dele, a criação do conhecimento ocorre de 3 formas: individualmente, pelo uso da criatividade por meio da gestão de competências, o qual possibilita o aperfeiçoamento pelo autoconhecimento; em equipe, pelo confronto de ideias e cooperação, potencializando a criação do conhecimento; e no âmbito da organização, por meio de uma cultura adequada ao conhecimento. No entanto, a gestão do conhecimento deve conferir liberdade e autonomia aos indivíduos, nos processos de criação e disseminação do conhecimento. A literatura ressalta algumas condições favoráveis à gestão do conhecimento, como a gestão de equipes e a cultura organizacional. É relacionada à gestão de informações e à comunicação organizacional. A tecnologia da informação também constitui-se em ferramenta favorável à gestão do conhecimento. A tecnologia da informação favorece a comunicação e conecta os detentores do conhecimento. A gestão do conhecimento considera o capital humano como um elemento central do conhecimento organizacional, ao estimular a criação e desenvolvimento do conhecimento por meio de suas ações, contribuindo significativamente para a competitividade organizacional. Entre as características da gestão do conhecimento, pode-se destacar a principal característica como a pessoa, o indivíduo, dentro da organização sendo o foco. Independentemente do setor que ele trabalhe, o conhecimento que ele traz vai ser sempre vindo da pessoa. Você pode ter uma grande empresa com
um banco de dados enorme, mas de fato o conhecimento vai vir principalmente das pessoas que trabalham no setor ou, enfim, na organização, né, que fazem essa gestão de conhecimento. Por isso é muito importante destacar que as pessoas precisam ser incentivadas a trazer ideias novas, a que isso seja valorizado, né, e que as pessoas estejam motivadas a isso, né. Mas, certo. A gestão do conhecimento também traz 4 etapas principais do seu processo, né? Que primeiro seria a criação do conhecimento, né? Onde, por exemplo, uma equipe faz um brainstorm para procurar soluções para um problema no setor ou um problema na organização, enfim, que possam estar prejudicando e, de fato, onde eles se reúnem para criar novas ideias, né? Para ter insights e criar soluções. A partir de que isso é feito, que é de fato decidido que aquela solução que eles criaram é válida, é muito importante analisar os dados, né, que das informações, se isso já não foi feito, ou de fato, se isso não foi feito, documentar isso para que as outras pessoas possam até ter acesso a essas informações. E de fato é aí que entra a terceira etapa, né? Que seria o compartilhamento ou a disseminação desse conhecimento. Ou seja, é muito importante que as pessoas que têm interesse e que faz sentido para que essas pessoas tenham acesso a essas informações, tenham acesso de fato a esse banco de dados, onde vai ter as informações das coisas que já foram feitas, se deram certo, se não deram. E é muito importante que isso seja sempre alimentado e compartilhado de maneira clara que essa informação existe, né? Para que não precise fazer, para que as pessoas não precisam ter que fazer um retrabalho, né? Dentro da organização ali. E por fim, eu diria que uma das mais importantes, que é de fato a aplicação desse conhecimento. Não adianta você ter um banco de dados enorme com informações relevantes se elas não são feitas, se essas informações não são de fato usadas, né? Certo, dentro de algumas características da gestão do conhecimento, a gente pode destacar essas 6, que no caso seria facilitar a inovação e aprendizado organizacional, né? No caso, por exemplo, numa empresa onde alguns funcionários têm um setor onde é mais criativo, eles podem juntar as ideias que deram certo e deram errados e, de fato, poder inovar com essas informações, né? Por exemplo, preservar o conhecimento crítico. Por exemplo, vamos supor que a gente tem um funcionário que ele está há anos na empresa e ele é de fato muito importante para a organização, né? Esse cara vai se aposentar, então ele vai sair da empresa. Seria interessante talvez registrar os conhecimentos dele antes dele ir embora para que a gente possa disseminar entre os outros funcionários que estão ali há um pouco menos tempo. Melhorar a eficiência e produtividade, né? No caso, justamente a equipe fazer documentos, né, de novos projetos, justamente para economizar tempo, né, e analisar os documentos antigos, né. Estimular a colaboração e compartilhamento do conhecimento. De fato, esse no caso é algo mais dinâmico, né, ou seja, a empresa tem que ter uma cultura organizacional que traga essa disseminação de uma maneira melhor, mais apropriada, né, que tenha esse estímulo, né, de fato. Reduzir perda de rotatividade pessoal, né? Claro, nossos funcionários vão acessar materiais criados que já saíram, né? E podem manter o trabalho andando, né? Em quinto lugar, a gente pode colocar reduzir aqui as perdas de rotatividade, né? Ou seja, quando um funcionário sai, normalmente existe essa questão de precisar de haver um treinamento, principalmente pelo conhecimento tácito que o funcionário antigo tinha. Então, é sempre bom deixar, por exemplo, um manual, ou de fato haver um material de fato pronto para quando for contratado uma nova pessoa, justamente para trabalhar nesse mesmo local que, né, foi prejudicado. E por último, né, apoiar a tomada de decisão com base em experiências e aprendizados acumulados, né? Ou seja, aí principalmente que entra o conhecimento tácito, né? É de fato analisar os projetos que deram certo e os que deram errados para gerenciar os futuros projetos. Mas claro, né, que tudo isso é feito por ferramentas, né? Ferramentas de tecnologia. Dentre essas ferramentas a gente pode destacar como, por exemplo, sistemas de informação e comunicação,
portais corporativos, né, ou de fato a intranet de algumas empresas, grandes empresas principalmente, mapas de conhecimento, né, ter uma base dos conhecimentos ali que são aprendidos por cada funcionário, né, e também uma outra maneira bem interessante de fazer essa gestão do conhecimento são de fato mentorias, coaching ou um storytelling para, no caso, ajudar, né? Todas as ferramentas tornam mais fácil de organizar e de captar e tornar esse conhecimento mais acessível, né? Entre todos os setores da organização. E para finalizar, né, alguns dos principais desafios destacados nas GCs são a dificuldade de mensurar o valor do conhecimento, a resistência cultural ao compartilhamento, a falta de infraestrutura tecnológica adequada, a ausência de uma liderança comprometida a fazer aquilo acontecer, né? E a perda de conhecimento com a saída de alguns colaboradores, que podem acabar levando com eles o conhecimento e não deixando, né, na empresa. A superação desses desafios requer um planejamento estratégico, uma sensibilização das lideranças e uma abordagem integrada entre tecnologia, pessoas e processos. A cultura organizacional, ela exerce um papel central na eficácia da gestão do conhecimento, né? E mais do que a tecnologia ou processos, a cultura é que define se o conhecimento será compartilhado, valorizado e utilizado dentro da empresa. Uma cultura favorável à gestão de conhecimento estimula a colaboração, valoriza o erro como parte do aprendizado, promove um diálogo aberto e reconhece quem compartilha aquele conhecimento. Por outro lado, ambientes competitivos, hierárquicos ou com baixa confiança dificultam a troca de saberes, né? A confiança e a segurança psicológica são essenciais no processo, né? As pessoas só compartilham o que elas sabem quando se sentem respeitadas e seguras no ambiente. Além disso, as GCs se fortalecem em culturas que incentivam o aprendizado organizacional, com práticas como feedback constante, revisão de lições aprendidas e o estímulo à experimentação. A cultura tem que estar sempre alinhada a estratégias e objetivos da organização, né, para que a gestão de conhecimento seja realmente efetiva naquele ambiente. E como conclusão, né, nosso grupo traz que a gestão do conhecimento ela é essencial para a sobrevivência e o sucesso das organizações na era do conhecimento, que é hoje, né? E as empresas que aprendem mais rápido e compartilham saberes e inovam constantemente têm maior capacidade de adaptação e crescimento sustentável. A gestão de conhecimento, portanto, deve ser vista como um processo contínuo e estratégico, não apenas como um projeto isolado ou função do TI.